Muito bom dia a todos e todas que estão presentes nesta Assembleia da SOLCEF. Não podendo estar fisicamente presente, mas tentando responder ao amável convite da Inês, gostaria de deixar este meu testemunho e algumas reflexões, portanto, por esta via, à distância e previamente gravada. Portanto, quando eu respondi, digamos assim, a uma chamada da minha associação Ser Mais Valia, uma associação de voluntariado sénior, que visa também apoiar projetos nos países de língua oficial portuguesa, e nomeadamente no continente africano. Eu não tinha muita informação sobre o projeto e devo confessar que não conhecia a SOLCEF nem o trabalho que desenvolvia. No entanto, ao longo de todo o ano de 2021, para prepararmos um programa, materiais, etc., fui reunindo periodicamente com a Inês e com a Libertad e fui-me apercebendo do profissionalismo e do rigor com que este projeto estava a ser, portanto, concretizado nas várias etapas que o mesmo se propunha realizar no terreno. Portanto, a capacidade de organização e de resolução de problemas que tanto a Inês como a Libertad revelaram alimentaram muito o meu empenho, a minha motivação e tentei entregar-me de corpo e alma, como se costuma dizer, ao mesmo, ansiosa por esta experiência. O facto de ter sido a última formadora neste processo de formação, tanto naquela missão católica de Bafatá, teve algumas vantagens porque pude beneficiar daquilo que seriam as maiores dificuldades que os colegas que tinham estado antes de mim, a Adriana e o Pedro, e tinham identificado. E por isso ajudou-me também a adequar materiais e a tentar adaptar àquele contexto. Mas, obviamente, quando chegamos à realidade e o nosso modo de trabalhar é diferente, nossa forma de comunicação também, há sempre ajustamentos que temos a fazer e foi isso que fomos fazendo. Mas acho que correu muito bem esta missão e os meus colegas também referiram isso. Portanto, eu fui responsável pelo curso 3, portanto, dedicado às competências transversais na docência, a relação da escola, da família e da sociedade, e num programa com 6 módulos, um programa bastante extenso, complexo, e que decorreu de abril a julho de 2022. Frequentaram assiduamente 50 professores e educadores, desde o nível pré-escolar até ao secundário, e, de facto, portanto, chegaram ao fim com sucesso 49, o que foi um resultado, obviamente, excelente e que demonstra o empenho e após um cansaço tão grande de um curso que decorreu ao longo de 9 meses. Porventura seria de esperar piores resultados, mas não foi isso de facto que aconteceu. E este curso decorria em horário pós-laboral, quando muitos desses docentes trabalhavam em várias escolas, para poder ter um rendimento mínimo que lhes permitisse a sua subsistência. Portanto, a capacidade de resistência, de resiliência destes formandos foi para mim bastante inspiradora. Eu sei que eles enfrentam muitas dificuldades na sua vida pessoal, os recursos são muito parcos e também as condições em que trabalham, as escolas, mesmo nesta missão católica, há condições que poderiam ser melhores para o seu trabalho e acho que este curso, de certo modo, tanto contribuiu para isso, porque também produziu o equipamento de uma sala de informática e a formação que foi dada no âmbito da literacia digital será seguramente uma mais-valia para esta organização, para esta instituição e para os próprios professores que poderão aplicar o seu conhecimento noutros contextos que não apenas este.
De facto, todos eles demonstraram uma gratidão imensa pela oportunidade de poderem ter esta formação, porque, como nós sabemos, de facto, aquele território tem uma escassez de recursos muito grande. E eu acho que também um dos aspectos muito importantes é apostar em projetos que decorram fora da cidade de Bissau, onde há naturalmente mais oportunidades e mais recursos. E por isso a SOLCEF está a fazer um bom trabalho, penso eu, neste sentido. Por outro lado, na formação, eu escrevi um manual de apoio ao estudo e ao trabalho nas sessões, mas também um elemento que pudesse servir de continuação da formação e que estes formandos não se assumissem apenas como aprendizes, mas também como formadores, percebendo que é muito importante aprender ao longo da vida e aprender em colaboração. E, portanto, este elemento escrito poderia ser usado para reflexão entre o corpo docente e com outros colegas que não beneficiaram da formação. Portanto, esse foi também o meu objetivo e a minha ideia, e eu acho que teve um resultado fantástico, pelo que eu aconselharia que qualquer situação de formação fosse criado um material deste tipo, que foi muitíssimo apreciado pelos formandos. Constatei que este projeto permitiu que eles se confrontassem com as suas limitações, obviamente, mas também evidenciou algum do seu potencial, que porventura muitos deles nem sabiam que tinham, mas a discussão, a reflexão sobre os temas permite os desafios que são lançados, os trabalhos que são solicitados, permite pô-los, de facto, a refletir sobre aquilo que são capazes de fazer. E isso é também um elemento fundamental. E percebi que este curso trouxe-lhes esperança à sua vida, esperança numa progressão da carreira, em ter um melhor rendimento, em poder sentir-se mais preparado e, portanto, permitir uma realização profissional e pessoal maior. Portanto, e até me lembro de um dos professores mais jovens, a dada altura, numa das sessões, me ter dito: ai, agora é que eu estou a perceber tantas coisas que eu não sabia, que eu ainda não tinha percebido. E isto foi muito interessante e até me fez lembrar do que uma cientista portuguesa, a Maria de Souza, faleceu durante o período da pandemia, mas que ela costumava dizer que um dos aspectos mais importantes do saber é estar preparado para o que não se sabe, é perguntar e é duvidar. E eu acho que estes docentes, de facto, revelaram estarem preparados para o que não sabiam, também para perguntar, para pôr em dúvida muitas das certezas, eventualmente, que tinham relativamente à pedagogia, ao ensino, às relações da família com a escola, com a comunidade, ao papel do próprio docente noutras esferas, que não fosse só o do ensino, do conteúdo do seu programa específico, enfim, um conjunto de aspectos que me pareceram muito importantes e, portanto, à medida que isto acontecia, eu também me entusiasmava com este trabalho. Portanto, fui uma peça nesta engrenagem deste curso, obviamente, espero ter contribuído para que este grupo faça uso do saber de uma forma crítica e inventiva e que assuma um verdadeiro papel cultural e social na transformação da comunidade e daqueles alunos e que permita o desenvolvimento do seu país, porque, de facto, sabemos como a educação e a formação são imprescindíveis nestes processos de desenvolvimento. Esta minha experiência fez-me lembrar também de um autor que eu gosto de citar frequentemente, que é Max Paget, um autor ligado à dinâmica de grupos, e ele costumava dizer que um professor deve aceitar a morte. Claro que isto no plano simbólico, dizia ele, deve tornar-se inútil.
Pois, porque esta ideia, de facto, devemos pensar um bocadinho nela, não é? Este tornar-se inútil significa que nós conseguimos com que os nossos alunos se tornassem autónomos de nós e, porventura, até atingissem patamares superiores ao nosso. E, portanto, eu acho que esta ideia é muito interessante porque também me parece que devemos aplicá-la aos projetos de desenvolvimento, ou seja, sermos capazes de proporcionar possibilidades de emancipatórias das populações com as quais trabalhamos, não é? Empoderá-las verdadeiramente para se tornarem autónomas e seguirem o seu caminho sem necessitarem da nossa ajuda, pelo menos tão assídua ou tão frequente como ela acontece. Claro que isto coloca sempre muitos dilemas pessoais e, portanto, um deles é, e organizacionais também, quando se trata de uma organização que está a desenvolver projetos de desenvolvimento ou de apoio ao desenvolvimento em países com índices tão baixos de desenvolvimento, como é este o caso deste projeto. Portanto, mas os dilemas é sempre, será que eles estão preparados para seguir o seu caminho autonomamente? Mas também nos devemos questionar, será que nós estamos preparados também para os deixar seguir o seu caminho? Porque nestes processos geram-se dependências de parte a parte. E eu muitas vezes me pergunto, neste trabalho de voluntariado, se aquilo que eu dei não foi muito menos do que aquilo que eu recebi. De facto, porque há sempre uma grande reciprocidade e se calhar muitas vezes o que nos move nestes processos de voluntariado é essa dádiva também que encontramos da parte dos outros. Portanto, há décadas que nós sabemos que a Guiné vive de apoios e de ajudas internacionais e portanto, era muito importante que estas comunidades se pudessem tornar autónomas e capazes de desenvolver os recursos necessários ao seu desenvolvimento. Em Bafatá verifiquei que havia, de facto, muito a fazer e também encontrei algum desalento, mesmo nestes professores, quando às vezes discutíamos algumas ideias que podiam ser promissoras e que eles podiam agarrar enquanto uma força comunitária, e eles dizem, mas isso na Guiné não dá, aqui isso não será impossível. Mas o Maílson, vice-diretor do liceu, que estava também nesta formação, dizia aos colegas, atenção, mas o difícil não é impossível. E, de facto, isto era muito importante quando estávamos a refletir estas questões. E é preciso, por isso, também acarinhar e fortalecer este potencial que existe e que eu ali encontrei. Portanto, encarar as pessoas como capazes também de assumir controle sobre o seu destino. Esse fortalecimento, obviamente, que passará pela educação, pela qualificação dos docentes, que é essencial, como a Solcef procurou fazer com este projeto, que teve muito sucesso e que envolveu várias parcerias. E, portanto, o que eu desejo é que o próximo projeto, em Empada, que eu sei que estão a tentar angariar fundos para o mesmo, seja tão bem sucedido como este foi. Portanto, agradeço esta oportunidade que a Solcef me deu no sentido de poder viver em contextos aos quais não podemos ficar indiferentes. A nossa vida, portanto, às vezes anda aliada destas situações e, portanto, desejo também um maior sucesso para tudo o que se venha a desenvolver e coloco-me à disposição desta organização sempre que achar que eu possa dar algum contributo, porque fiquei a reconhecer o trabalho que desenvolvem
e o qual apreciei muito positivamente. Portanto, muito bom dia a todos e todas, mais uma vez, e bom trabalho. Obrigada.